O setor imobiliário, ele não é só a construção de uma casa para a pessoa, mas ele é a construção de um hotel, de um shopping center, de um galpão de logística, de uma laje corporativa, de um loteamento, de uma incorporação, da construção de obras privadas, de obras públicas. Ele tem uma força muito grande, uma importância muito grande. E mais empregador, Francisco Maturro, inclusive, do que o agro, até porque não tem toda a tecnologia que tem o agronegócio hoje. O setor imobiliário, o setor da construção tem evoluído muito na tecnologia, mas ainda é, sim, o maior empregador do nosso país. E, além de empregador, também gerador de renda e também de impostos, além de realizar sonho das pessoas. Nós ainda temos no nosso sangue aquela vontade de ter o nosso patrimônio imobiliário, também a nossa casa, o nosso escritório, o nosso comércio. E eu queria trazer aqui 2 pontos para a gente buscar a reflexão, que é onde tem as nossas maiores travas. Uma delas, e já foi tratado aqui sobre impostos, taxas e funding, e aqui o BRB tem dado exemplo, e aqui não só porque é o nosso patrocinador, mas tem dado exemplo em apostar no setor da construção, no setor imobiliário, ampliando cada vez mais o investimento, porque as maiores travas que nós temos hoje é o funding e o custo desse funding. O setor imobiliário sempre dependeu diretamente da caderneta de poupança e do fundo de garantia. Só que já chegou no topo. Nós já tomamos tudo que nós poderíamos tomar da caderneta de poupança e do fundo de garantia. Não tem mais recursos disponíveis para isso. E tem crescido a participação de outras formas de financiamento, como as LCIs, os CRIs, os fundos imobiliários, outras formas de ampliar a captação de recursos. Quando a gente taxa a LCI, e aqui eu vou fazer voz junto com outros que me antecederam, quando a gente aumenta o imposto e taxa a LCI, a gente aumenta o custo médio de captação, não para o empresário construir apenas, mas para a população financiar o seu imóvel. Porque na composição da carteira de financiamento imobiliário do sistema financeiro do banco, o BRB vai lá e vai buscar a caderneta de poupança, dinheiro de tesouraria vindo da LCI. E vai aumentar a taxa média de financiamento para a pessoa que vai comprar o seu imóvel, dificultando ainda mais a compra das pessoas e a aquisição do seu imóvel. Além do problema que nós temos do aumento do custo, são os ciclos longos que nós temos, que é o segundo ponto que eu quero trazer para a gente refletir como buscar alternativas para isso. Quando fui secretário de Estado da Habitação, junto com o governador João Dória, nós fizemos, lá no estado de São Paulo, algumas medidas, algumas ações para diminuir, no que fosse possível, a burocracia e o licenciamento de empreendimentos imobiliários. Como ouvi aqui também o governador Ibanez falar que construiu também isso aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Como o nosso presidente da CEBIC, Renato Martins, luta em todo o Brasil com foco em diminuir a burocracia, acelerar o processo de licenciamento de projetos imobiliários. Os ciclos longos aumentam o custo de produção, diminuem a empregabilidade, diminuem a geração de renda e diminuem a geração de impostos. E postergam o sonho da casa própria das pessoas. E eu não estou falando só daquela pessoa que compra a casa para morar. Hoje nós temos um mercado muito grande. Quando a gente compara Furlan com Portugal, e arredondando números, lá nós temos 10 milhões de habitantes, 4 milhões de famílias e 6 milhões de casas. Uma casa e meia por família, aqui eu estou arredondando apenas os números. Quando a gente vem para o Brasil, e aqui não precisa dizer de números, todos nós sabemos, o enorme e milionário déficit habitacional que nós temos. Embora a população de mais alta renda já tenha, assim, a possibilidade de ter 2, 3 residências, nós temos uma demanda muito grande por habitação no Brasil. E o nosso papel, seja na área pública, seja na área privada, entidades de classe, e em debates como esses que o LIDE promove, não só aqui no Brasil, mas fora também, a importância que nós temos que dar para buscar acelerar processos, melhorar a burocracia, melhorar os processos de licenciamento de projetos habitacionais.
E não é aumentando imposto que a gente faz isso. E vejo aqui com muita alegria o momento que a gente está vivendo no Brasil, e eu diria que isso acelerou nos últimos dias, nas últimas semanas, onde a gente vê aqui o presidente da Câmara dos Deputados falar em corte de despesa, em colocar um deputado como responsável da reforma administrativa. É isso que a gente precisa hoje no nosso Brasil. Para a gente resolver o problema do funding, diminuindo o custo, nós precisamos de uma taxa de juros mais baixa. Taxa de juros resolve quando a gente tem equilíbrio fiscal, e não é aumentando imposto que vai trazer equilíbrio fiscal numa dificuldade que nós, como empresários, já temos em todo o país. É cortar a despesa que traz o equilíbrio fiscal. E com o equilíbrio fiscal, uma redução da taxa de juros. Eu vejo com otimismo de loteador que sou desde criança, numa empresa familiar no interior de São Paulo, como corintiano Furlan, e o otimismo que a gente tem que ter no sangue. E vejo com otimismo um momento especial que a gente está vivendo hoje no Brasil. Tirando os problemas todos que a gente tem, mas a gente vê hoje uma união de esforço, uma voz que está vindo tanto do parlamento, a vontade dos empresários, para que a gente possa buscar a redução, e repito aqui, Marx, a redução dos gastos do nosso país. É com essa redução que nós vamos conseguir trazer o equilíbrio, uma menor taxa de juros e maior investimento no setor da construção, no setor imobiliário, para diminuir a ilegalidade, para diminuir, como colocou, se eu não me engano, aqui o ministro Roberto Rodrigues, os riscos de invasão de terra, que também no nosso setor é muito relevante, e confesso a vocês que tem aumentado ao longo dos últimos anos, os riscos de invasão de terra, o crescimento do crime organizado na atividade da construção, é com a redução da taxa de juros vindo do equilíbrio fiscal, a busca incessante da diminuição da burocracia e acelerar o licenciamento, que nós vamos trazer mais investimento e legalidade para o setor da construção. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, Marx, e economizei aqui 1 minuto e meio para o nosso painel. Obrigado.